pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência aos nossos estudos, nós vamos falar hoje sobre sistemas, que é a unidade 4 da nossa apostila, tá? Lembrando que quando falamos em sistema, nós estamos pegando, delimitando uma porção de matéria e aquela porção, aquele pouquinho, aquele pedaço que nós pegamos, nós vamos realizar ali um determinado estudo. E em função de algumas características, os sistemas podem ser classificados como: primeiro, gente, substâncias. Vocês já devem ter visto que essa palavra substância ela vem muitas vezes acompanhada de pura, tá? Só que hoje, usualmente, isso não está mais sendo colocado dessa maneira. Então, quando a gente se depara com a palavra substância, já temos que fazer essa inferência, que é pura, tá? Ela não vem acompanhada, mas você já faz a associação. O que é uma substância? É qualquer sistema constituído por uma única substância, ou seja, apresenta moléculas iguais em seu interior. E como isso acontece, ela vai ter também propriedades físicas bem definidas, como a densidade, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e o calor específico. Lembrando, gente, que essas propriedades físicas, principalmente o ponto de fusão e de ebulição, são características que nós utilizamos, para identificar uma substância pura, no caso. Vocês devem se lembrar disso, E essas substâncias, elas são classificadas como substâncias simples, formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Então, gente, não importa a quantidade, nós só teremos ali um tipo de elemento químico, tá? Olha o exemplo que eu separei para vocês. He, que é o hélio, um gás nobre, O3, que é o nosso gás ozônio, são utilizados 3 átomos do mesmo elemento, que é o oxigênio, e C60. Então, nós utilizamos 60 átomos de carbono. Mas isso faz alguma diferença? Nenhuma. É só o átomo de carbono que é utilizado. Então, é classificado como uma substância simples. Tá vendo? Aqui eu coloquei o exemplo da representação do gás hélio, essas bolinhas em vermelho, do gás ozônio, oxigênio, que é o O2, as 2 bolinhas em azul, do gás ozônio O3, as 2 moléculas ali com 3 bolinhas em azul, que seria o oxigênio, e do fósforo, tá vendo? P4, que é a nossa última representação aí. E o outro tipo de classificação das substâncias seriam as substâncias compostas, que são formadas por átomos de elementos diferentes. Podem ser apenas 2 ou mais. A partir do momento que entra átomos diferentes, nós temos substâncias compostas. Olha os exemplos aqui. Primeiro, NaCl, apenas 2 elementos diferentes, 2 átomos, O Na e o Cl, H2SO4, agora a gente tem 3, o H, o S e o O. KHCO3, o K, o H, o C e o O, 4. NH4, 2SO3, NHSO3, S e o O, NHS e o O, 4 de novo, tá vendo? Então, esses aí são todos exemplos de substância composta. E eu coloquei aqui para vocês, o gás cianídrico, HCN, tá vendo? Uma bolinha preta, uma azul e uma amarela. 3 átomos diferentes. E a água, o oxigênio e o hidrogênio, as 2 bolinhas menores aí, com o azul mais escuro, são a representação do átomo de hidrogênio, tá? Então, quando estamos falando dessas diferenças de substâncias compostas e simples, uma forma muito importante e muito utilizada para fazer essa diferenciação
são as reações de decomposição. Nessas reações, gente, a substância ela é decomposta em uma ou mais substâncias mais simples do que ela. E esse tipo de reação, ele não vai surtir efeito em substâncias simples, porque aquela é a forma mais simples que ela pode se apresentar. E já quando a gente está diante de uma substância composta, né, nós temos a possibilidade de apresentar os átomos dos elementos, né, diferentes. Então, essas substâncias compostas que nós acabamos de ver, elas podem sofrer decomposição, tá? Então, seria uma maneira de a gente fazer essa identificação. Um outro critério que a gente pode classificar os sistemas é quanto à quantidade de porções. Então, agora, nós já vamos ter mais, além, né, das substâncias, mais alguma coisa. Então, a gente pega cada porção que seja diferente da matéria e nós chamamos de fases. Então, agora, gente, a gente não tem somente um tipo de substância aqui. Nós já vamos ter 2 ou mais tipos de substâncias diferentes para produzir para a gente esses números de fases diferentes. Então, se a gente levar em conta o número de fases, nós podemos ter alguns tipos de sistemas. Olhem só. O primeiro é o sistema homogêneo. O que é um sistema homogêneo? É aquele sistema em que nós temos uma única fase por toda a sua extensão. Então, na hora que você observa esse sistema, nós temos a impressão que ali só tem um tipo de substância. Essas misturas, elas também são conhecidas como soluções, né? Vocês também se lembram disso. Toda mistura homogênea é uma solução. E aqui eu coloquei um exemplo, né, para a gente lembrar rapidamente dessas misturas homogêneas. A água e o açúcar dissolvido. Olhamos para esse recipiente, a impressão que nós temos é que só tem água, mas na verdade nós temos 2 substâncias diferentes. E o outro seriam as misturas ou sistemas heterogêneos, que vão apresentar 2 ou mais fases, né? E vocês também se lembram, e aqui estão 2 exemplos. Água e areia, né? É uma mistura com 2 fases. E óleo, água e areia, uma mistura de 3 fases. Então, foi até bom esses 2 exemplos surgirem, que a gente pode relembrar um outro detalhe aqui. Nós podemos classificar essas misturas heterogêneas segundo o número de fases que as compõem. Então, se nós temos 2 fases, nós temos um sistema bifásico, bi vem de 2. Se nós temos 3 fases, um sistema trifásico. E se nós temos 4 ou mais fases, nós temos um sistema polifásico, tá? E lá, as misturas homogêneas, elas são monofásicas, porque apresentam uma única fase. Lembrando, gente, que às vezes vocês costumam fazer confusão com o número de fases e número de substâncias, número de componentes que constitui o sistema. Nem sempre isso vai ser igual. Por exemplo, se a gente tiver um sistema formado por água e gelo, nós teremos 2 fases, um sistema bifásico, mas teremos apenas uma substância, um componente. Por quê? A água se encontra em estados físicos diferentes, tá? Cuidado, porque às vezes pode ocasionar alguma confusão. Falando sobre isso, né, nós vamos falar agora um pouquinho dos estados físicos da matéria, tá? Antes de eu entrar nesse assunto, gente, só queria fazer uma observação aqui rapidinho. Quando a gente está fazendo a definição ou a classificação desses sistemas homogêneos e heterogêneos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque
se fizermos essa classificação a olho nu, tem alguns sistemas que nos enganam, né? Por exemplo, pode acontecer de, se você falar assim, eu colocar para vocês, né, recipientes contendo gelatina, maionese e leite, vocês vão falar para mim assim, é um sistema homogêneo, porque eu não estou vendo distinção de fases, mas na verdade ele não é, tá, gente? Eles são compostos por mais de uma fase e que a gente consegue ver isso, claro, só com a ajuda de aparelhos que provam, né, os aparelhos ópticos, né, no caso, que a gente pode utilizar para nos auxiliar, tá? Então, cuidado, não se liguem apenas em classificações a olho nu, pode causar alguma confusão aí, só para lembrar. Então, voltando aqui aos estados físicos da matéria. Como vocês sabem, né, uma mesma substância ela pode se apresentar nas 3 formas distintas que nós conhecemos, sólido, líquido ou gasoso. Para isso, nós precisamos apenas variar a pressão ou a temperatura de onde aquelas substâncias se encontram. Então, gente, aqui estão os 3 estados físicos da matéria. O sólido. Como vocês bem sabem, o que acontece no estado sólido? A matéria, ela está aglomerada certinho, tá vendo? Lembra aí até um retículo, né? Aqueles cristalino que ela promove. Já no estado líquido, ela ainda tem uma organização bem próxima, mas já separou um pouquinho, tá vendo? A gente já consegue ver uns espaços entre as nossas moléculas. E no estado gasoso, as nossas moléculas estão bem dispersas, bem longe umas das outras, né? E, como eu já comentei, dependendo da variação de pressão e temperatura, nós podemos fazer com que os nossos sistemas sofram mudanças desses estados físicos. E essas mudanças, né, que nós vamos ver aqui, que é para relembrar também as mudanças de estados físicos, elas recebem denominações específicas. Então tá aqui, ó, estado sólido, líquido e gasoso. Tá vendo? Eu sempre procurei colocar as representações para que vocês consigam observar as moléculas, para vocês verem a distinção desses 3 estados. Então, se a gente aquecer, fornecer calor para o nosso sistema, uma substância que está no estado sólido, ela vai passar para o líquido através do processo de fusão, né? Então, a passagem do sólido para o líquido é denominada fusão. Continuando fornecer calor para esse sistema, ela vai deixar de ser líquida e vai virar gás. Esse processo é chamado de vaporização. E o caminho de volta, quando eu vou retirando o calor do meu sistema, vou resfriando, né, esse sistema, eu posso ter a condensação ou a liquefação. Condensação com substâncias que são líquidas a temperatura ambiente, 25 graus Celsius e 1 atm, e liquefação com substâncias que são gasosas, tá? A 25 graus Celsius e 1 atm. Continuo retirando o calor desse sistema, continuo resfriando. Aquela minha substância que era líquida passa para o estado sólido, chamado de solidificação. E a passagem direta do sólido para o gasoso, sublimação, tá? E do gasoso para o sólido também, mesma denominação. Então, se nós temos sistemas diferentes, substâncias e misturas que nós já vimos, essas informações podem surgir para nós através de diagramas. O que são esses diagramas de mudança de fase? São os gráficos que nós temos da relação entre temperatura e tempo, tá? Aquecimento ou resfriamento, tá? Depende da situação que a gente estiver analisando. Então, gente, como vocês bem sabem, as substâncias, elas têm
ponto de fusão e ponto de ebulição. Por quê? O que é isso? Olha aqui o gráfico que eu coloquei para vocês. Pegamos como exemplo a substância água. Então, como vocês sabem, se ela tiver abaixo de 0 graus Celsius, ela se encontra no estado sólido, no gelo. Quando ela atinge 0 graus Celsius, o que acontece com a água? Ela começa a passagem do sólido para o líquido, né? Então, se vocês retirarem daí da casa de vocês, aí do freezer, do congelador, um cubinho de gelo e deixar lá na pia, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar, né, a se transformar em líquido, não é isso? A gente ainda vai ver aquele gelo, né, aquele cubo, mas já vamos ver ali aquela água, né, que vai já estar se formando. Então, gente, nessa temperatura de 0 graus Celsius aqui, a substância ela vai existir nos dois estados físicos, no sólido e no líquido. Então, a nossa substância ela coexiste no sólido e no líquido. Quando terminar, quando não tiver mais a presença daquele gelo, só a água, aí a nossa temperatura vai subir até a temperatura ambiente, tá? Aí a gente tem água líquida. Então, eu comecei com o sólido, com o gelo, né? Atingi 0 graus Celsius, iniciei a minha mudança de fase. Depois do processo concluído, eu tenho somente o líquido. E se eu pegar essa água líquida e fornecer calor para ela, por exemplo, pegar e colocar no fogão, o que vai acontecer? Se a gente deixar ali, ela vai começar a formar bolhas, não vai? A partir desse momento que a água começa esse processo, ela atinge 100 graus Celsius, que é o nosso ponto de ebulição da água. Então, aqui nós vamos ter água líquida e gasosa juntas, né? Ou vapor, como vocês queiram. Elas vão coexistir. E até o momento em que ainda houver um pouquinho de líquido ali no meu recipiente, essa temperatura está constante, ela não muda. Só depois que ela consegue subir novamente, tá? Então, gente, esses valores fixos, aonde ocorre a mudança de fase de líquido para gasoso e de sólido para líquido, são os pontos de fusão e ebulição das substâncias. Somente substâncias apresentam, tá? Então, professora, mistura não vai sofrer o processo de mudança? Vai. Só que a temperatura não vai ficar constante durante esse processo, porque nós temos ali substâncias diferentes formando aquela mistura. Então, outra dica, gente, quando vocês estiverem diante de um diagrama, de um gráfico, se ele estiver representando uma substância pura, ele vai apresentar dois patamares. O que é patamar, professora? São essas linhas aqui, ó, tá vendo? Paralelas ao eixo do tempo. O que é isso? Esse patamar, gente, é o momento em que a nossa temperatura estagna, fica fixa. Então, patamar é igual a temperatura fixa, tá? Ela não sofre alteração. Ela fica constante durante todo o processo de mudança de fase daquela substância, certinho? Então, vamos lá, continuando. Agora, olha só, vou mostrar para vocês a diferença do gráfico de substância para o de mistura. Como eu disse, a mudança vai ocorrer normalmente, mas a temperatura continua variando. Olha aqui o gráfico, tá vendo?
não tem patamar nesse gráfico de mistura. Olha só, o que acontece aqui no gráfico, ó. A gente tem as substâncias, né, porque tratam-se de uma mistura, no estado sólido. Ela vai passar para o líquido, vocês estão vendo, até chegar no gasoso. Só que olha aqui, o que acontece durante o processo. A temperatura em nenhum momento fica fixa, fica constante, ó. Olha aqui. A gente tem apenas um intervalo, tá vendo? Um momento em que a nossa temperatura sofreu ali a mudança do sólido para o líquido, a fusão. Então aqui, ó, a gente tem, ó, um intervalo de fusão. E aqui em cima nós vamos ter um intervalo de ebulição, a mesma coisa. Tá vendo? O processo aconteceu, a mudança de fase aconteceu do mesmo modo, só que em momento nenhum a nossa temperatura ficou parada, ficou fixa. Essa é a diferença, certo? Agora, olha só. Se eu falar para vocês que existe um gráfico onde só tem o ponto de fusão e um outro que só tem o ponto de ebulição, às vezes vão falar, mas você não falou que mistura tem os dois patamares? Mistura não, né? Substâncias. Por quê? Quando isso acontece, quando a gente só tem ou o patamar de fusão ou o patamar de ebulição, nós estamos trabalhando com tipos específicos de misturas, tá? Elas só vão ter a temperatura constante em uma das mudanças de estado. Olha só. A primeira são as misturas eutéticas. O que acontece com essas misturas eutéticas? Elas fundem a uma temperatura constante. Então, se a gente está trabalhando com uma mistura eutética, o que eu posso falar com vocês? Nós podemos fazer a relação dessas misturas com as ligas metálicas, tá? Porque nós vamos ter os metais ali que vão formar essa liga, eles vão fundir separadamente, por isso o nosso ponto de fusão aqui, tá vendo? A nossa temperatura de fusão ser constante e depois é que vai haver a formação da nossa liga aqui no estado líquido do nosso metal. Aí, tá vendo? Quando chega lá na passagem do líquido para o vapor, a gente já não tem mais essa temperatura fixa, ó. Eu já vou ter o intervalo de ebulição novamente, porque agora eu já tenho no mínimo aqui 2 metais misturados. Então, falou em mistura eutética, lembra das ligas metálicas. A gente pode pegar como exemplo a formação de uma liga com estanho e chumbo, por exemplo. Você vai ter o ponto de fusão, porque os dois vão estar fundidos separadamente, misturaram aqui no líquido e depois você já não vai ter mais o ponto de ebulição, porque ali já tem 2 metais diferentes, o estanho e o chumbo, tá? O outro tipo de mistura são as misturas azeotrópicas. Elas têm o ponto de ebulição e não terão o de fusão. Por quê? Aqui nós vamos ter líquidos diferentes, então o ponto de ebulição deles também será diferente. Enquanto que lá na fusão eles vão estar misturados, então por isso a gente não tem o valor constante, né, a temperatura constante lá na passagem do sólido para o líquido. Então olha só aqui um gráfico de uma mistura azeotrópica. Olha aqui na passagem do sólido para o líquido, a gente não tem a temperatura fixa, tá vendo? A gente não tem o patamar. A gente tem aqui a variação de temperatura. Agora, olha aqui em cima, na nossa ebulição. Olha o nosso patamar aqui, olha a nossa temperatura constante novamente. E o que eu posso associar a essa mistura azeotrópica para eu não esquecer?
Você pode pegar, gente, o álcool comum, aquele álcool líquido, não é esse 70 que a gente está usando agora não, aquele outro que a gente já comprava no mercado. Ele é composto por 96% de etanol e 4% de água, tá? Então, o que acontece se a gente fornecer calor para aquele sistema? A água vai fazer a mudança de fase primeiro e vai restar o álcool. Por isso, nós vamos ter o patamar ali na temperatura de ebulição, tá? Então, gente, quando nós estamos trabalhando com sistemas, com matéria, com substâncias, nós não podemos esquecer de falar dos fenômenos, né? O que são esses fenômenos? São qualquer transformações que a matéria possa sofrer. Isso nós classificamos como fenômeno. Então, nós dividimos os fenômenos em dois grupos. Os fenômenos físicos, que são aqueles que não alteram a natureza da matéria, ou seja, a sua composição. Esses fenômenos físicos, gente, eles são reversíveis. As mudanças que ocorrem vão influenciar em tamanho, em forma, mas a essência da matéria que os compõe, ela é preservada, tá? Então, a gente pode falar como exemplo de fenômenos físicos o derretimento de gelo. Então, gente, uma mudança de estado é um fenômeno físico. Não tem como a gente reverter, como a gente retornar ao estado inicial? Então, é um fenômeno reversível. Formação da neblina, dissolução de açúcar em água, tá? Todos esses fenômenos são relacionados como fenômenos físicos. Por exemplo, se eu for obter fios de cobre a partir de uma barra de cobre, também consigo reverter. É um fenômeno reversível. Agora, do outro lado, nós temos os fenômenos químicos, que são aquelas alterações que envolve a natureza da matéria, a composição da substância, tá? Esses sistemas, gente, eles não têm como serem revertidos. As suas transformações geralmente vão dar origem a novas substâncias. Então, aqui nós estamos tratando das reações químicas. Então, a partir de duas ou mais substâncias, eu consigo originar uma nova ou várias novas substâncias. Exemplo, combustão de um pedaço de papel. Queima de papel. Se você queimar o papel, acabou. Você não vai ter mais aquela consistência, né? Você vai ter ali aquela foligenzinha, né, que fica. Formação da ferrugem. A ferrugem, você sabe que vai comendo, né? Seja uma barra, um portão, uma janela, aquele pedacinho ali não tem como retornar. Fermentação do vinho, também irreversível. Fotossíntese das plantas, né? A nossa própria digestão são exemplos de fenômenos químicos, né? São transformações que a matéria ocorre, que ela é irreversível, não tem mais como voltarmos ao estado inicial. E essas transformações, gente, elas têm algumas características, elas nos dão, né, meios de identificar que elas estão ocorrendo. O que seriam isso? Pode ocorrer uma mudança de cor no sistema, pode ocorrer a liberação de um gás, pode ocorrer a formação de um precipitado, tá? Essas três características, gente, são essenciais para que nós possamos verificar se está ou não ocorrendo uma reação química ou um fenômeno químico. Não se esqueçam disso. E para a gente fechar todas essas informações, nós vamos falar um pouquinho sobre a separação das misturas. Vocês têm conhecimento que na natureza raramente a gente encontra as substâncias puras, né?
nós temos a predominância de misturas. E essas misturas, elas são produzidas pelo homem, né? Para quê? Para melhorar as condições de vida dele próprio, né? Para que possa facilitar, né, o dia a dia. E a gente tem, né, várias formas de efetuar essa separação de componentes, tá? Tem alguns processos, gente, que são bem simples, né? Que são tão fáceis, né? Que a gente faz ou já viu alguém fazer. Por exemplo, a catação, que é um processo físico, né? Que a gente faz a separação de componentes sólidos, né? Manualmente, né? A gente vai pegar, por exemplo, quando você vai catar feijão para cozinhar, o que a gente faz? A gente separa uma pedra, alguma sujeirinha que tem no feijão, quer dizer, você está catando componentes sólidos, né? A gente tem também a atração magnética ou imantação, né? É um processo que a gente utiliza o ímã, né? Para poder separar sólidos, né? Aí tem ali aqueles que têm maior atração, são atraídos pelo ímã e a gente faz a separação. Temos a peneiração ou tamisação, que é a mesma coisa, né? Que a gente também faz a separação de sólidos de tamanhos diferentes. A levigação, né? Que é um processo de separação de sólidos através da passagem de um líquido, né? A gente vai separar os sólidos com diferença de densidade desses sólidos aí, tá? Então, esses aí são simples, são coisas que a gente até já fez ou já viu alguém fazer. Agora, eu vou destacar para vocês aqui os principais processos de separação que são usados em laboratório, tá? O primeiro, gente, a decantação é um processo também que pode ser feito manualmente, tá? O que esse processo de decantação a gente pode usar para separar misturas sólidas e líquidas ou líquidas e líquidas, tá? Vou mostrar para vocês aqui a diferença. Uma mistura sólida de um líquido, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar a nossa mistura em repouso para que ocorra a sedimentação do componente mais denso e depois a retirada do menos denso. Olha aqui uma representação. Então, a gente tem, por exemplo, uma água barrenta. Você pode deixar ela em repouso. Aí, o que acontece? A terra, né, vai sedimentar, vai ficar no fundo do seu recipiente. Aí, cuidadosamente, a gente vai retirar a água, tá? No finalzinho, né, a gente pode fazer uma sifonação, retirar com uma mangueira, né, para que não haja passagem, né, daquela terra, e assim você conseguiu separar, fez uma sedimentação de um sólido e de um líquido. Ou ainda, se a gente for fazer a decantação, separação de dois líquidos, a gente pode usar um funil de decantação. Olha só, que é o funil de bromo, né, que é o mais conhecido. Ali a gente tem uma mistura de água e óleo, por exemplo. Então, a gente tem o líquido mais denso, que é o óleo na parte superior, e o líquido menos denso, que é a água na parte inferior. Vendo essa torneirinha? A gente abre ela, aí a água vai sendo retirada, e tem que só tomar cuidado quando a água estiver acabando, para que não passe o óleo, né? Aí a gente pode controlar, deixar ficar gotejando ali e olhar para fazer essa separação, tá? Um outro processo, gente, que é muito utilizado é a centrifugação. O que acontece aqui? A gente usa, então, uma centrífuga, né, para acelerar esse processo, tá? Aí, essa centrifugação, tá vendo a centrífuga ali, ó? A gente coloca, no caso aí, são tubos de ensaio, né? E ela começa a girar, tá vendo? Aí a gente consegue fazer a separação do sólido e do líquido. Aí esse processo é muito utilizado em análise de sangue, tá? Nós temos um outro processo que é a filtração, né? Que é um processo que separa componentes em uma mistura de sólido líquido, né? Sólido gás.
e aí ela vai passar por um filtro, né, que vai reter os componentes sólidos e o líquido vai passar. Olha aqui um exemplo, tá vendo? A gente tem uma mistura de um sólido com um líquido ali, ó. Aí a gente desce essa mistura através dessa baqueta. Aí a gente tem um funil comum, né, com papel filtro, tá vendo? Aí esse papel filtro vai reter o nosso sólido e o nosso vasilhame, que é um becker ali, vai receber a solução filtrada e assim fazer a separação, tá? E se a gente quiser que isso ocorra mais rapidamente, a gente pode fazer a filtração a vácuo, tá vendo? Aí aqui a gente usa um suportezinho, né, tá vendo? Que tem a entrada e a saída de água, tá? Aí liga uma mangueirinha no quitaçato, que é o recipiente da vidraria, né? Tem uma rolha e a gente encaixa ali o funil de bunker, tá vendo? E o filtrado nosso vai ficar retido aqui. Esse funil ele é todo furadinho aqui, ó. Aí ali a gente coloca um papel filtro e ali fica retido o nosso sólido. E aqui embaixo, através do vácuo, né, vai recolhendo a água. Então, por exemplo, se você quiser separar um sal que esteja molhado, esse processo de filtração é mais rápido e eficaz do que o outro, né? A gente consegue retirar o sólido todinho ali e separar do líquido, tá? E temos aqui a destilação simples, tá? Que ela é utilizada para separar componentes de sólido líquido, tá? A gente pega a mistura, coloca dentro de um balão, né, para que possa ser aquecida. E aí nós vamos ter, né, líquidos diferentes, então eles vão entrar em ebulição em momentos diferentes, tá? Aí a gente tem que ter esse condensador, tá, para fazer esse processo. Então ali a gente tem, ó, uma manta de aquecimento, a mistura a ser destilada, o balão de destilação, colocamos um termômetro para controlar a temperatura, encaixamos ali o nosso condensador, que ele, tá vendo? Ele é uma vidraria que tem uma saída e uma entrada de água, e ali dentro ele tem um caninho fininho, tá vendo? Aí com aquele aquecimento e o resfriamento imediato ali dentro do condensador, a gente consegue recolher o destilado, né? O líquido que vai entrar em ebulição primeiro. E assim fazemos a separação da nossa mistura, tá? E por último aí, nós temos a destilação fracionada, tá vendo? Ali, olha a diferença que a gente tem. A gente colocou uma coluna de fracionamento, tá vendo? O que vai acontecer ali, ó? Aqui nós temos esse sistema, né? Componentes de uma mistura líquida que a gente vai ter maior quantidade, né, de líquidos envolvidos. Aí, tá vendo essas barrinhas que tem ali na nossa coluna de fracionamento? Elas que vão ser responsáveis pela separação dos vapores obtidos, tá? Dos líquidos a partir do nosso balão lá. E aí vai recolhendo parte a parte, cada um deles. Esse é um processo, gente, muito utilizado do petróleo, tá? Que na obtenção, né, que aí você sabe que tem gás, gasolina, querosene, óleo combustível, óleo lubrificante e os resíduos, tá? É um processo assim, só que claro, né, uma câmara que vai ser utilizada, o equipamento é muito maior do que esse que eu mostrei para vocês aqui, mas é o que utiliza para fazer esse processo de separação, tá? Então, pessoal, seria isso, né, para vocês relembrarem essa parte bem introdutória da química aí. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só vocês me procurarem, estou à disposição de vocês, tá?